novo no mundo. Para tal finalidade, Jesus diz que somos colaboradores de Deus e nos encarrega de espalhar as sementes do Evangelho onde estivermos, para que produza frutos de um tempo novo entre nós. Com muita confiança e cheios de esperança, participemos da Santa Missa cantando. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama a tua graça, o teu amor, Senhor, sobre os nossos corações, sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Santa Missa, nesse 11º domingo do tempo comum. E hoje, Jesus nos conta a parábola da semente, que é semeada na terra, comparada ao reino de Deus. O reino de Deus é essa semente que deve ser espalhada, a semente da paz, do bem, da justiça, do amor, espalhada em todos os lugares, aonde quer que vamos. Para quê? Quando a gente planta a semente para quê? Para nascer, não é isso? A árvore, e a árvore vai dar o quê? Frutos. E a nossa vida também, nós devemos colher muitos frutos, bons frutos. Por isso, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas hoje também é dia de um grande santo, muito popular, dia de Santo Antônio, que nasceu em Lisboa, só que viveu toda a vida dele praticamente lá na Itália, em Pádua, em Pádua. Aí ele é chamado de Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, não importa. Na realidade, Santo Antônio, ele é o santo do mundo inteiro. Ele é o santo das causas também,
urgentes. Inclusive, ele é chamado o grande taumaturgo. O que quer dizer isso? Que ele fez muitos milagres, né, Santo Antônio. Não é só casamenteiro, ele é também o homem da palavra, da caridade. Pensamos em intercessão de Santo Antônio, para que nós tenhamos uma vida sempre semeando a palavra de Deus como ele. E eu convido você também agora a pedir perdão dos pecados, pelas vezes que nós não agimos conforme a vontade de Deus, pelas vezes que a gente deixou o mal tomar conta de nós, pelas vezes que nós falamos mal do outro, julgamos, pelas vezes que nós ficamos só xingando, brigando, pelas vezes que nós não acolhemos a misericórdia de Deus, pelas vezes que nós não partilhamos, pelas vezes que nós não fomos caridosos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, Cristo Eleison, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Ó Deus, que sois amor e fidelidade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus e dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. vós que estais à direita do Pai, Tende piedade de nós. mas vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, Sois o Senhor. só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje nós celebramos a Santa Missa por todos os dizimistas da paróquia. E hoje também eu quero apresentar a Tayla Nascimento Estima da Silva. Cadê a Tayla? Pode vir aqui, Tayla. Essa linda garota, não é, Tayla? Isto, olha só. Então ela está começando agora como Marianinha aqui na paróquia. Então vamos acolhê-la numa salva de palmas, não é? Bem-vinda, viu? Seja muito feliz nessa nova atividade agora, nesse ministério. Que Nossa Senhora te proteja e que seja sempre a tua inspiração. Amém? Tá bom. Papai e a mamãe dela estão aí? Estão orgulhosos, né? Deve estar não cabendo dentro deles, né? Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É uma luz, tua palavra, é uma luz para mim, Senhor, brilha essa luz, tua palavra, brilha essa luz em mim, Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra da sua ramagem, as aves farão ninho. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
agradecemos ao Senhor. Como é bom agradecemos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecemos ao Senhor. Como é bom agradecemos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos atritos de meu Deus florescerão. Como é bom agradecemos ao Senhor. Como é bom agradecemos ao Senhor. Mesmo no tempo de velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, mal rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecemos ao Senhor. Como é bom agradecemos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, de que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, cessem as palavras e falem as obras. Clarice, quem que disse isso? Cessem as palavras e que falem as obras. Ele nasceu em Lisboa, na tua terrinha. Ele nasceu em Lisboa. Santo Antônio, muito bem. Santo Antônio. Que os portugueses chamam de Santo Antônio de Lisboa. Já os paduanos, já os italianos chamam de Santo Antônio de Pádua. Muito bem. As leituras de hoje falam sobre muitas coisas do plantio, da semente, da terra. Jesus gostava de explicar as coisas do Pai, as coisas do reino de Deus, fazendo comparações, que nós chamamos de parábola. Então Jesus explicava para as pessoas, reunia muita gente em torno de Jesus, e eles ficavam maravilhados com o ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Autoridade, e a palavra autoridade literalmente significa falar algo para que o outro possa crescer. Isso é autoridade. Poder não, poder é quando você faz alguma coisa por ter medo de você. Então, Jesus falava com autoridade, ou seja, tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, tudo que ele fazia é para que o outro pudesse crescer. Aí vem a palavra autoridade, ou seja, para o outro crescer. Santo Antônio, que entrou no seminário com 15 anos de idade, novinho, ele era muito bonito, Diz a biografia dele, que era um rapaz muito bonito, e assim, e chamava a atenção, não só pela sua beleza física, mas pelo seu carisma, pela sua fala, muito inteligente, e ele encontrou a vocação dele, entrou no seminário dos agostinianos, e se tornou padre, mas foi exatamente numa ocasião em que os franciscanos, na época,
São Francisco, né, fundou toda uma ordem religiosa, os frades passaram lá perto lá de Lisboa e foram lá para Marrocos para uma missão. E eles foram decapitados, eles foram mártires. E isso tocou muito Antônio. E, inclusive, o nome dele não era Antônio, né? O nome dele era Fernando. Sabiam disso? Que o nome dele era Fernando? O nome dele era Fernando de Bulhões, né? O nome dele, né? Fernando de Bulhões. E depois, quando ele encontrou os frades, e ele se sentiu muito tocado, então ele deixou os agostinianos e entrou na ordem de São Francisco de Assis. Aí recebeu esse hábito marrom, e aí ele, com esse novo hábito marrom, ele recebeu um novo nome, em homenagem a Santo Antão. Ele recebeu o nome do diminutivo de Antão. Antônio é diminutivo de Antão, né? Então aí ficou Antônio. Então Antônio, já Fernando, então, Padre Fernando, recebeu então o nome de Frei Antônio. E Frei Antônio, na realidade, ele quis ir para Marrocos em missão lá também. Ele queria dar a vida por Cristo, pela igreja. E foi. Só que no navio ficou doente, muita febre, vômito, etc. E teve que voltar. E quando ele voltou, já não voltou mais para Portugal. Ele já foi lá para Sicília, lá embaixo na Itália, né, no Porto, lá, e depois foi até o norte da Itália, perto da França, numa cidade chamada Padova, e a gente conhece como Pádua, né? E lá ele ia ficar pouco tempo, só por enquanto ele se restabelecesse da doença dele, melhorasse, para que ele pudesse ir para a missão de novo. Só que ele melhorou, o superior já começou a dar um monte de tarefa para ele. Ô Frei Antônio, a gente vai precisar de você, precisa ensinar lá a teologia para os frades. Frei Antônio, a gente vai precisar de você, você vai ter que ficar como o superior desse convento aqui, e assim foi. E era para ficar, algo que era para ficar só por enquanto, ele acabou passando a vida toda dele lá. Mas aí depois ele descobriu que a vontade de Deus, aí que está. Às vezes a gente quer fazer coisas boas, mas a gente tem que perguntar, é a vontade de Deus isso? Mas padre, qualquer coisa boa que eu faça não é a vontade de Deus? Nem sempre. Eu posso estar querendo fazer alguma coisa boa, do ponto de vista humano, mas isso não é vontade de Deus, né? Como aquele homem que queria seguir Jesus, e Jesus falou, não, você não vai me seguir, você vai voltar para a tua casa para testemunhar o que aconteceu do milagre. Então, não era vontade, ele estava querendo seguir Jesus, deixar tudo para seguir Jesus, era uma coisa boa, mas não era vontade de, como por exemplo, tem muitos jovens que acabam querendo entrar no seminário achando que é vontade de Deus, é vocação, e não é, né? E às vezes acontece o contrário, a pessoa insistir em outra coisa e Deus está chamando para outra. Tem tudo isso. Pois bem, e aí ele, lá em Pádua, Antônio, ele já se destacava desde pequeno pela sua maneira de agir com as pessoas. Ele já era sempre um garoto muito sensível, caridoso, né, com os pobres, com as pessoas. E isso se tornou mais forte quando ele estava como franciscano, como Frei Antônio. De tal modo que ele começou a passar sempre, e acontece exatamente isso, quando ele começou a dar alimento para os pobres, principalmente os pães para os pobres, o que acontece? Os pobres fazem? Avisa para os outros, aí todos os dias o convento lá não tinha sossego. Aí começou a vir um monte de gente para pedir comida. E o que Frei Antônio fazia? Dava. Né? Só que isso mexeu com quem? Mexeu com o pessoal da casa, do convento lá. Aí foram lá para o superior dizendo assim, dá um jeito no Frei Antônio, porque ele está dando toda a nossa comida aqui, a gente vai ficar sem nada, a gente vai passar fome aqui, porque ele está dando tudo para os pobres. E aí o dispenseiro, o cozinheiro quis fazer uma pegadinha com o Antônio. Aliás, ele fez o seguinte, chamou o superior e disse assim, é hoje que eu vou pegar Antônio.
ele vai dar toda a comida, e aí eu vou chamar o superior para pegá-lo no flagra, para mostrar que ele está dando toda a comida nossa. E aí, Frei Antônio já tinha distribuído tudo quanto era os pães e alimentos, e aí quando veio o cozinheiro trazendo o superior da casa, abriu lá a despensa, e o susto foi grande, porque quando ele abriu, estava abarrotado de pães e alimentos, né? O milagre de Santo Antônio. Para dizer o seguinte: quem tem mãos generosas, mãos de caridade, nunca falta. Não tenhamos medo de sermos generosos, caridosos, de partilharmos. Antônio foi um homem que foi um grande pregador mesmo, tanto que São Francisco pediu que ele ensinasse, pregasse para vários lugares, por conta dos albigenses, lá os hereges, e pregasse também para os frades, ensinando teologia, desde que eles não perdessem o espírito de piedade, de oração e devoção. E depois, Santo Antônio, ele pregava e às vezes incomodava, né? Às vezes o pregador também dá uma chacoalhada também na gente. O pregador não só alisa o nosso ego, não. Às vezes o pregador também dá umas palavras assim para mexer com a gente. E ele também fazia isso. Incomodou muita gente, né? E Antônio se tornou chamado o martelo dos hereges, se tornou um homem da palavra. Então ele não só distribuiu o pão material, a caridade, mas o pão da palavra também, um grande evangelizador. E tanto é que lá em Pádua existe um recipiente que tem a língua de Santo Antônio. Sabiam disso? Que tem a língua de Santo Antônio, que está intacta lá. Não se desfez a língua dele, está até hoje lá, a língua de Santo Antônio, né? Será que quando a gente vai morrer, a nossa língua vai secar? Tem gente que fala, deveria falar coisas boas, como Antônio, que falava coisas que edificavam, que falavam, que aconselhavam, palavras que davam esperança e fé para as pessoas. Tem um ditado popular que diz assim: tem gente que usa uma língua venenosa, uma língua de concreto pesadinha, de tal modo que quando morrer vai ter que ter 2 caixão, né? Um para o corpo, outro para a língua, não é isso? É isso, Leide? Então é assim, isso mesmo. Então olha só, gente, olha só. Nossa língua foi feita para louvar, para edificar, para falar coisas boas. Mas será que é assim que acontece no dia a dia nosso? Ou a gente fica só reclamando, só fica falando palavrão, só xingando, só falando coisa que não presta, ou então falando mal do outro? A nossa língua deve ser como o de Antônio, que fala a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, palavras boas, palavras que edificam, palavra que é de Jesus, palavra de vida eterna, palavra de Deus que é semeada e deve ser semeada, como Jesus falou hoje, que o reino de Deus é comparado à semente que é lançada, e que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, para crescer a planta, não é no nosso tempo. Então o que a gente precisa entender é que o tempo de Deus não é nosso, não é o nosso, e a planta vai crescendo sem a gente perceber. Assim é o reino de Deus acontecendo na vida da gente, sem a gente perceber. Dia e noite vai crescendo, e depois ele vem dar fruto, e no tempo certo é colhido. É comparado ao reino de Deus exatamente o que vai acontecer com a gente. Nós somos, como diz São Paulo hoje na segunda carta aos Coríntios, nós somos peregrinos neste mundo, e nós devemos ter a confiança em Deus, a nossa esperança no Senhor, como teve Antônio. E depois vai ter um tempo que nós vamos partir, e aí vai ser é o tempo da colheita. E aí Deus vai colher aquilo que a gente fez o quê? Plantou.
aquilo que a gente semeou. Se nós tivéssemos que hoje, partir hoje, o que Jesus colheria daquilo que a gente plantou em toda a nossa vida? Plantou coisas boas ou ruins? Antônio passou a vida plantando a caridade, plantando a palavra de Deus do Evangelho, a paz e o bem. Que nós possamos ser imitadores também, como Antônio, do Evangelho, de semear a palavra do Senhor. Antônio, inclusive, traz a imagem de Antônio, de Santo Antônio, traz alguns elementos muito significativos para a gente. Primeiro, ele traz o menino Jesus no colo, para lembrar que nós devemos estar sempre unidos a Jesus. Certa ocasião, ele estava no quarto dele, rezando, e o menino Jesus apareceu para ele, e o quarto ficou iluminado. E aí teve um frei que passou no corredor e viu, parece que... Será que está pegando fogo no quarto? Porque está muita luz ali. E ele abriu a porta devagarzinho e aí percebeu que Antônio estava conversando com Jesus, o menino Jesus. E a palavra, Jesus em cima da palavra vai dizer que nós devemos ser homens e mulheres da palavra todos os dias. Gente, faz a diferença. Quando a gente, como um jovem falou para mim esses dias: padre, antes eu participava da missa só domingo. Hoje eu estou fazendo um esforço para participar de missa diária. E eu digo uma coisa, está fazendo uma diferença tão grande na minha vida. E faz, gente, faz uma diferença muito grande. A gente não percebe logo de cara, mas com o tempo a gente faz diferença. Quando a gente começa a ler todos os dias a palavra, a nossa maneira de agir, de lidar com a vida, com as pessoas, muda muito. Mas muda mesmo, muda. É a mesma coisa quando você faz uma academia e quando você tem um treinador, um personal, um treinador, que é diferente, porque ali tem algo que vai moldando você, que vai trabalhando você mais intensamente. Assim também a nossa vida espiritual. Quando a gente tem mais experiência, tentem viver um pouco mais intensamente a vida, porque às vezes a gente se acostuma na mesmice. Eu vou na missa domingo, de manhã rezo lá alguma coisa, a gente fica na mesmice. Quando a gente começa a cuidar um pouco mais da nossa vida espiritual, intensificar mais, dá uma qualidade de vida muito grande. Muda a nossa maneira de falar, de pensar, de se relacionar com as pessoas. A qualidade muda muito. É a mesma coisa fisicamente. Quando a gente começa a cuidar mais da parte alimentar nossa, quando a gente começa a beber mais água, quando a gente começa a fazer exercício, quando a gente começa a fazer essas coisas, a qualidade de vida nossa cresce muito, melhora muito. Espiritualmente falando, a mesma coisa, gente. Quando a gente começa a dar um pouco mais de atenção na nossa vida espiritual, a qualidade de vida nossa muda muito mesmo, muito. Por exemplo, um exemplo agora para vocês. Se você tem o costume de dar uma passada nas leituras da missa, na sua casa, quando você participa da missa e chega aqui, na hora de você estar escutando as leituras, você escuta de um modo diferente. Quando você não faz isso, às vezes, terminou de fazer as leituras, você nem lembra de qual que é. Primeira leitura de hoje, você lembra qual que é? Profeta Ezequiel. Tá, tudo bem, você sabe, mas será que a maioria lembrava que foi do profeta Ezequiel? Qual foi o contexto da leitura? A segunda leitura, que fala da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O Salmo 91 de hoje, como é bom agradecermos ao Senhor. E do Evangelho de hoje, do Evangelho de Marcos. Vocês percebem que a gente acaba não prestando atenção, não se ligando? Se fizesse isso em casa antes, tivesse dado uma passada, com certeza a nossa atenção seria outra. Esses detalhes, gente, faz a diferença. Esses detalhes mudam a nossa vida. Esses detalhes, que não são detalhes, que são coisas essenciais, muda muito mesmo a nossa vida. Muda o nosso jeito de pensar, de falar, de agir. Como foi a vida de Antônio. Que nós possamos ser também homens e mulheres da palavra, como foi Antônio.
E homens e mulheres da caridade, de mãos caridosas e generosas, não tenha medo de ser generoso, de partilhar como Antônio. Não tenha medo de ter a boca, a língua de Antônio, que falou as coisas de Deus para o outro crescer. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Coloquemo-nos diante de Deus com o desejo sincero de nos tornar semeadores do Evangelho e com muita confiança digamos: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pai bondoso, vós que sois o agricultor eterno, ajudai-nos a cultivar os valores do reino de Deus no grande canteiro da terra. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Deus forte, vós que sois nosso rochedo, concedei-nos a graça de produzir frutos evangelizadores em nossa comunidade. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Pai misericordioso, vós que sois o destino de nossa peregrinação terrestre, sustentai-nos com a vossa graça e vossa proteção todos os dias de nossas vidas. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Deus protetor, vós que nunca abandonais vosso povo, fazei germinar as sementes do Evangelho semeada em todas as partes do mundo. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Deus amoroso, abençoai os jovens que se preparam para o matrimônio, para que cresçam no amor com generosidade, fidelidade e paciência. Rezemos. Ficai conosco. Vamos apresentar a Deus também as pessoas doentes, as pessoas com Covid, as pessoas que você conhece agora. Peça a intercessão também de Santo Antônio, para que esse grande taumaturgo, Santo Antônio, possa interceder pelos doentes. Rezemos também por todos os nossos dizimistas aqui da paróquia. Considerai nossa disposição de estar ao vosso serviço, ó Pai, e ficai sempre conosco, abençoando nossos esforços para que produzamos frutos de vida e de bondade por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer a oração do dizimista, consagrando nosso dízimo a Deus. Deus, Pai de amor, que tudo nos dá com generosidade, obrigado pela vida, pelos sonhos e realizações que teu amor nos faz experimentar. Obrigado porque estais presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Pedimos-te, ó Pai, que volvas os nossos corações para a fraternal partilha do dízimo e abras a nossa consciência para o compromisso cristão de solidariedade. Que nosso dízimo seja suporte para alimentar uma igreja que seja humana, divina e missionária. Amém. Nós vamos também hoje tem a bênção dos pães no final da missa. O padre vai abençoar não só os pães que serão colocados aqui à frente, mas se você carrega consigo aí os pães, não precisa trazer à frente.
Aí depois eu vou aí no banco mesmo jogar água benta e abençoar os pães. Tá bom? Hoje é dia da bênção dos pães por intercessão de Santo Antônio. E você que está em casa também, prepare os seus pães para que eu depois vou fazer a oração e aí você poderá jogar também a água benta, se você estiver na sua casa, e aí para abençoar os pães por intercessão de Santo Antônio. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Neste trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento e da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar os frutos da semeadura do Evangelho em nossa comunidade, possamos oferecer um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome.
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Ele é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo José, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, da Igreja, com São José, seu esposo, nosso padroeiro, com santos apóstolos, Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Com muita fé e confiança, rezemos para que a nossa casa seja a casa da palavra de Deus, a casa da luz, da graça de Deus. Que Jesus possa nos trazer muita saúde para dentro da nossa casa. Rezemos juntos. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz.
Todos olhem aqui para Jesus na Eucaristia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união E tua paz. onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz.
Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia de Santo Antônio. Ontem, naquele frio que estava fazendo à noite, estava lembrando. Amanhã, na missa, eu vou falar para o povo para a gente fazer a campanha do agasalho, porque nesse frio, tanta gente na rua, que vive na rua, que está... Se às vezes a nossa situação é difícil, tem sempre gente na rua com uma situação pior, Então, a gente deve ter sempre essa mão generosa, como ser também homens e mulheres da caridade, como Antônio, Santo Antônio, e poder ajudar também. Às vezes a gente tem aquela manta, aquela que a gente não usa mais, tem blusa, e a gente acumula tanto, Então, fazer um pouco de partilha. Aí a gente, até vou pedir para o pessoal já colocar uma caixa, para colocar escrito campanha do agasalho, e depois nós vamos já levar, distribuir para aqueles que precisam. É um gesto concreto, um gesto de caridade para aqueles que mais precisam. E sempre tem, que nós possamos ter esse coração generoso. Isso com certeza faz a diferença na nossa vida e na vida daqueles que recebem também. Agora, eu vou dar a bênção, fazer o responsório de Santo Antônio, dar a bênção dos pães. Vocês que trouxeram também pães aí. Vamos, cadê o livrinho? Isso. Deixa eu ver aqui a bênção dos pães aqui. Nosso auxílio e proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, ó glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deixa eu ver aqui. Oremos. Deus, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu os pães, o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Que estes pães recordem aos que o comerem e o distribuírem com devoção, o pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia, e fazei que estes pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora o responsório. Nós vamos fazer o responsório. Depois aí eu abençoo com a água. Aliás, eu vou aspergir depois vocês aí os pães. Vamos primeiro fazer o responsório.
Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o erro, os males e o demônio. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílios soberanos, da sua alta caridade, fale a voz dos paduanos. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos males em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Viva Santo Antônio! Santo Antônio, rogai por nós. Vamos cantar. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. E façamos os nossos pedidos por intercessão de Santo Antônio, principalmente para afastar de nossa casa o erro, a peste, os vícios, a maldade, a doença, afastar da nossa casa a inveja, as ações diabólicas, tudo quanto não é de Deus, que seja extirpado, lançado fora da nossa vida, da nossa casa. Peçamos também a intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São José, nosso padroeiro, especialmente de Santo Antônio, no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Podem sentar.
a logística vai ser a mesma, não é isso? Tanto ali como ali. Nós temos bastante pães aqui, e o interessante é que tiveram um carinho já de separar cada pão já num saquinho, olha só. Entenderam? Bastante prático, né? Então, o que vai acontecer? Na saída, a gente tem aqui, na saída tem a garagem aqui, tem o portão da garagem aqui, e também ali naquele canto, então vai ter gente distribuindo deste lado e do outro lado, para a gente ir mantendo devagar, para não fazer a aglomeração, aí vai recebendo, e aí cada um já vai recebendo o seu, tá? Já vai levar. Quem não trouxe, no caso, não vai sair de mãos vazias. Tem gente que trouxe, né? É o mesmo, né? Que foi abençoado, é o mesmo. Por exemplo, quem não trouxe, pode pegar o seu. Tá bom? Que tem aqui, aí cada um vai levar um. Não é isso? Não é isso, Mônica? Cada um leva um, não é isso? Tá bom. Isso, depois eu também vou pegar um. E lembrando que o pão é sempre um sinal de vida, né? De partilha, de comunhão. Então não é superstição. Nós católicos não temos e não devemos ter esse negócio de superstição. O que é a superstição? Deixa eu colocar na lata de arroz para aumentar o arroz. Não é assim. Você vai levar para você comer. Você pode até partir, dar para o pessoal da sua casa, tá? É o pão abençoado, tá bom? Mas não é para ficar colocando, porque vai mofar lá dentro do arroz e vai até estragar o arroz, né? Tá bom? Então não é para isso. E falando eu falei do gesto de fazer a campanha do agasalho, nesse tempo de frio, mas também alimentos, nós entregamos, talvez muitos de vocês não saibam, mas nós entregamos toda semana alimentos para muitas famílias. Nós atendemos aqui. Fora aquelas famílias que já era costumeiro, nós estamos atendendo, fazendo kits menores, mas atendendo muitas famílias. Então, os alimentos que vocês trouxeram, que é o básico, arroz, feijão, macarrão, óleo, serão bem-vindos para que a gente possa estar montando os kits para muitas famílias que estão passando necessidade, tá bom? E nós estamos fazendo a nossa quermesse, que está sendo um sucesso. Você poderá fazer o seu pedido pelo WhatsApp, ou pessoalmente, logo após a missa, também pode fazer o seu pedido. E 7 horas da noite, a partir das 7, você poderá retirar o pedido que você fez aqui, né? Para retirar aqui nesse portão mesmo. E aí também nós estamos precisando de batata, né? 1 quilo de batata para fazer o caldo verde. Que a gente tem aí caldo verde, tem o que mais? Tutu, tem vinho quente quentão, cachorro quente, pastel e etc. Bolos, tal. Quem que pode dar 1 quilo de batata para a gente, trazendo aqui na semana, para a gente poder... Aí ajuda a gente. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Só lembrando também da viagem que nós vamos fazer, da excursão em novembro para a Olímpia, que até esse mês pode parcelar em 6 vezes, mas depois, em julho, já diminui para 5 parcelas. Em agosto, 4 parcelas e assim por diante. Tá bom? Então, a possibilidade, a oportunidade de parcelar, quanto mais longe tiver da data, mais chance de parcelamento. É isso que eu quis dizer, tá bom? Não esqueça, porque às vezes tem gente que acha que eu vou deixar para comprar mais para frente, mas eu quero parcelar. Não, aí não. Tá? É só... Conforme vai se aproximando da data, é um número menor de parcelas, de vezes que pode parcelar. Ok. Quermesse, já falei. Se você conhece alguém que precisa fazer a catequese, o catecismo, ou porque não fez primeira comunhão,
crisma, batismo, pode nos procurar. Nós temos domingo domingo de manhã, às 8 horas da manhã, a catequese. Não é isso, Carla? Domingo de manhã. E nós temos também na quinta-feira à noite. Então, 2 dias que a pessoa escolher, ou domingo de manhã ou quinta-feira à noite. Inclusive, quinta-feira à noite é formação junto com a Escola da Fé, a catequese. O que mais aqui? O bazar permanente, só lembrando que nós temos um bazar aqui, assim, de algumas coisas que chegam um pouquinho melhoradas, aí a gente faz nas terças e quintas esse bazar. Não é? É a das Lu de São José, operário. Deixa eu ver o que mais aqui. Doação, assim. Aqueles vidros de palmito, sabe aqueles vidros, né? Aqueles vidros um pouquinho maiores, assim, de palmito? Então, se você, de azeitona, palmito, não sei. Se vocês, não sei o que vocês fazem, quando esvazia, vocês jogam fora? Descartam não sei. Tragam para cá, limpo, claro, né? Já limpinhos. Tragam porque o que eu levo para algumas cooperativas, alguns lugares que precisam, tá bom? Pode trazer aqui. O que mais? Nós tínhamos umas geladeiras velhas aqui, que estavam até enferrujadas e gastando muita energia, aquelas bem antigonas, nós tivemos que descartar, e aí a gente está precisando de geladeira. Caso alguém esteja agora trocando, está seminova, está boa ainda a sua geladeira, às vezes tem gente que tem, às vezes uma geladeira encostada lá e que não usa, pode me procurar, que aí a gente aceita, e a gente retira, inclusive, tá bom? Que tem o carro da paróquia para retirar. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso, né? Hoje é dia de Santo Antônio, então eu vou dar uma bênção de Santo Antônio, e inclusive tem um exorcismo, um pequeno exorcismo de Santo Antônio para nós hoje, tá bom? Nós vamos receber agora. Vamos ficar em pé? Está nesse livrinho marrom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus, nós vos bendizemos pelas vossas maravilhas operadas em Santo Antônio, vosso confessor e doutor, e vos pedimos que sua intercessão alegre a vossa Igreja, para que ela viva em paz e unidade, caminhando incólume até as alegrias eternas junto de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis a cruz do Senhor. Afastem-se para longe de vós todos os inimigos da salvação. Satanás seja afastado da vossa casa, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Rei, Salvador e Senhor. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E semeai a palavra de Deus, como Santo Antônio semeou, semeai na vossa vida, e levai a todos a alegria e a paz de Jesus. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Bem forte, viva Santo Antônio! Viva! Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te,
quero adorar-te. Sempre a cantar, só quero dar Glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor. Erguendo os meus braços, eu louvo o Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre a cantar, só quero dar